todos, sou a professora Darilane e hoje vamos estudar ciências. Ou melhor, vamos entender o que é o consumo consciente, o que são os recursos naturais e reciclagem. Vamos entender que todas as nossas ações refletem para o futuro o nosso meio ambiente e a importância da conscientização dessas ações. Então vamos lá? Nossa unidade temática de hoje será matéria e energia e nossos objetivos de conhecimento é consumo consciente, recursos naturais e reciclagem. Vamos agora compreender o que é recursos naturais. Recursos naturais é tudo aquilo que se provém da natureza. A madeira, o carvão mineral, o petróleo e assim por diante. Então vamos compreender melhor o que são. Recursos naturais são bens que vêm da natureza e são usados pelos seres humanos. Eles fazem parte da formação dos lugares sem a intervenção do homem e através desses recursos que se torna possível a vida na Terra. Entre os principais recursos naturais que existem, temos o ar, o solo, a luz e o calor do sol. Sem o solo, sem a terra saudável, não conseguiremos plantar. Sem plantar, não teremos alimento. Sem o ar, sem o nosso oxigênio, não conseguiremos respirar. Então, sem ele, não temos vida. A água, a floresta, os animais e assim por diante. Os recursos naturais são divididos em dois grupos. Os recursos... Só um momentinho. Os recursos renováveis e os recursos não renováveis. Recursos renováveis é aquele, se lembra da aula passada, o ciclo da água, que vai chover, vai sempre se renovar, justamente é isso. São recursos que eles não estão crescendo, mas eles estão se renovando instantaneamente a cada pós seu uso. E os não renováveis são aqueles que levam muito tempo para serem renovados. É aquele que se a gente não tiver consciência de como usar, daqui a alguns anos eles não existirão mais. Então vamos compreender o que são recursos renováveis. São aqueles recursos que possuem a capacidade de se renovar ou se regenerar após ser utilizado pelo homem, justamente o ciclo da água. No entanto, é importante destacar que, mesmo com a capacidade de renovação desses recursos, eles não são necessariamente limitados. Eu estou citando a água porque a gente já estudou essa matéria. Como eu disse, a chuva vai estar ali, reabastecendo a água que utilizamos. Porém, se a gente poluir o rio, aquela água já não servirá. Se os lençóis freáticos forem poluídos, então aquele solo vai ser contaminado. Então tem todos um pormenor através disso. Os impactos causados pela ação humana inconsciente podem interferir no processo de recomposição desses recursos e ameaçar sua disponibilidade no futuro. Dentre os exemplos de recursos naturais renováveis inesgotáveis estão a energia solar e a eólica, que estão sempre disponíveis em abundância na natureza. A gente hoje escuta muito se ouvir energia limpa, energia que não vai agredir o meio ambiente, justamente a energia solar, energia eólica. Energia solar é energia proveniente do sol, pelo calor dos raios solares. E a energia eólica é a energia do vento. Vamos entender melhor o que são elas? Como vocês estão vendo na imagem, o sol, placas solares captando os raios, captando o calor e vai gerar energia. A energia solar funciona a partir de placas solares que captam luz, empregando o calor dos raios solares para a geração de eletricidade. Muitas casas, residências hoje estão optando para ter essas placas solares, Por quê? É o custo-benefício, é energia limpa, e ao longo do tempo, o custo que ele fez para colocar, o que ele gastou nessa colocação, ele vai ser reembolsado. Não é que vai voltar para ele dinheiro assim que vocês estão imaginando, mas vejam, sua conta de energia vinha a X valor, então sua conta de energia vai diminuir. Por quê? Porque vocês vão utilizar a eletricidade que é produzida a partir da energia solar. Então, energia limpa, que não vai precisar de recursos como a água para ser fabricada. Agora vamos compreender o que é energia eólica. A gente vê muito desses hélices
sendo transportadas a partir quando a gente está nas rodovias. Eita, o que é isso? Aquelas carretas transportando, né? São as hélices utilizadas para essa energia. Os ventos são os responsáveis por movimentar as hélices das turbinas eólicas e gerar força mecânica que depois será convertida em energia elétrica por meio de um gerador. A gente vê muito dessas energias eólicas, muito dessas turbinas, aonde? Em lugares altos, perto de praias, onde é bastante vento, onde a ventilação tem uma força que vai rodar a hélice para ser fabricada a energia. Tá certo? Agora vamos compreender o que são recursos não renováveis. Não renováveis. Os recursos naturais não renováveis, por sua vez, são aqueles com uma reserva finita. Olha a diferença. O outro é infinito, aí esse é finito, esse vai ter fim em nosso planeta. Ou que possuem um processo de renovação muito lento, podendo levar milhares de anos. Entre os recursos naturais que possuem essas características, temos o ferro, o ouro, o petróleo, o alumínio, o níquel e muito mais. Geralmente, esses materiais que eu acabei de citar, o ferro, o níquel, o ouro e assim por diante, o petróleo, eles precisam de um tempo muito grande para ser gerado. Eles são formados a partir da decomposição de matéria orgânica. Não é que você vai colocar matéria orgânica ali hoje, daqui a 10 anos aquele material vai estar ali. Não. Levam milhares de anos para essa transformação acontecer. Uma das atuais preocupações da humanidade é garantir a manutenção desses recursos, visto que muito tem sido utilizado de forma irracional. Quase 90% da energia utilizada no mundo é proveniente de fontes não renováveis de energia. Como vocês podem analisar aí, eu coloquei a imagem do petróleo, porque o petróleo é um recurso não renovável. Sua fabricação vai ser milhões de anos, material orgânico vai ficar ali por milhões de anos para ser produzido petróleo. Então, se a gente não tiver a consciência de sua utilização, vai chegar a época que não existirá mais. Para a gente compreender melhor, né? Petróleo é uma das substâncias mais utilizadas no mundo, servindo como matéria-prima para a fabricação de diversos materiais e bens de consumo, como o plástico e o combustível, gasolina, diesel, querosene e assim vai. Vejam, se a gente chegar a um momento que não existe mais petróleo, imagine que os poços de petróleo esgotaram. O petróleo é a matéria-prima para a fabricação do plástico. Imagina a quantidade de plástico que usamos no nosso dia a dia, os copos descartáveis, as embalagens de supermercado, dos alimentos que compramos, eles ali são produzidos pelo plástico. Se o petróleo acabar, essas embalagens não vão existir. Então, temos que ter consciência do uso para não acabar. Sabemos que ele é uma matéria não renovável. Então, temos agora a compreensão de que aquilo pode ter fim. Então, o que vamos fazer para aquilo não ter um fim tão facilmente é ter consciência do seu uso, consciência como utilizar, tá certo? E eu trouxe também um carvão mineral, que é um combustível fóssil. Então, quando a gente fala de fóssil, podemos compreender que para ele existir, justamente, essa decomposição de matéria orgânica demorou milhares de anos. Possui reserva no mundo todo e é bastante utilizado para gerar eletricidade. É formado por meio da decomposição da matéria orgânica sem a presença de oxigênio. É originado dos restos vegetais que é soterrado e compactado, sofrendo ação das bactérias, bem como das condições de pressão e calor do ambiente. No ambiente do depósito, formando então ao longo do tempo o carvão mineral. Vocês podem muito ter escutado, principalmente quando é época de secas, os verões, né? É preciso ligar as usinas de carvão para ocorrer a eletricidade, porque a eletricidade que está tendo não é suficiente para a população. Então, quando a gente tem um consumo muito maior de eletricidade e quando a gente não tem a matéria-prima para a eletricidade, né, que é a água, é preciso ligar essas usinas de carvão, que geralmente elas são desligadas no decorrer do ano, quando a gente está bem de eletricidade, viu? Quando a gente está bem ali na fabricação, tudinho, essas usinas são desligadas. Por quê? O carvão é uma substância que ela não é renovável, primeiro. Segundo, se polui muito mais. Ele tem um teor de poluição maior. E terceiro, o custo.
Quando vocês podem pegar uma conta de energia, tem ali tarifa vermelha, tarifa tal, tarifa, por quê? Para a energia chegar até você, houve-se um custo maior, um custo de produção maior. Então, se a gente não saber racionar e utilizar conscientemente tudo, vai pesar para o meio ambiente e para nós, porque vai sair tudo mais caro. Agora vamos compreender o que é o consumo consciente, o que eu venho falando desde o começo da aula. Então, é a gente ter consciência do que vamos utilizar. Vamos pensar aqui. Há 200 mil anos atrás, a população do planeta era X. E hoje, atualmente, essa população mais do que triplicou. Chegamos a bilhões de pessoas. Quanto mais pessoas no planeta, mais vamos utilizar os materiais que temos, mais vamos poluir o meio ambiente e mais vamos gerar lixo. Quando a gente gera lixo, a gente não é o gerar o lixo, é a gente descartar de forma irregular esse lixo. Estamos poluindo o meio ambiente. Então, é uma cadeia de acontecimentos. Então, o consumo consciente é a gente repensar no que estamos fazendo. Então, justamente, vamos analisar que há 200 anos éramos cerca de 300 milhões de habitantes no planeta. Atualmente, hoje já ultrapassamos os 6 bilhões. Veja, saímos dos milhões para os bilhões. Estima-se que antes do ano de 2050, que não falta muito para chegarmos lá, chegaremos a 10 bilhões. Como vocês podem ver aí na imagem, a gente não vai ter, se a gente não tiver consciência do que estamos fazendo, não teremos recursos para todos. Professora, quais são esses recursos? Água potável, o solo está em condições para gerar alimento para essa quantidade de pessoas, petróleo. Se a gente não tiver consciência de como utilizar, vai chegar um momento que não vamos ter. Então, se a cada ano ocorre um aumento da população no planeta, podemos concluir que também haverá um aumento do consumo dos recursos existentes, como também na produção de lixo. E por esse motivo que é extremamente importante fazer o uso consciente de todos os recursos existentes, sejam eles renováveis ou não renováveis. Por quê? A gente compreendeu que a água é um recurso renovável, porém, se não tiver consciência de como utilizar, a gente vai chegar a um tempo que não vamos ter água totalmente adequada para o nosso uso. O consumidor consciente tem a percepção de que seus atos de consumo afetam não só a si próprio, mas também a toda a coletividade e as futuras gerações. Como vocês podem ver na imagem, né? Vai chegar um momento que o planeta Terra vai estar pedindo socorro. Então, como vocês podem ver aí na imagem que apareceu agora, as queimadas. As queimadas geram uma poluição extremamente para o ar. E se a gente destruir, vamos conscientizar a importância da Amazonas, que é chamado o pulmão do mundo. As queimadas que estão tendo na Amazônia vai gerar uma negatividade muito grande para o nosso futuro. Por que, professor, isso vai acontecer? Vamos concluir que a qualidade do oxigênio que vai existir, que vamos precisar. Então, as secas. Quando a gente não tem consciência da água que utilizamos, vai chegar um momento que aquela água potável não vai existir. Se a gente não tiver água potável, como vamos cozinhar, como vamos nos hidratar? E a poluição dos rios. Olha a quantidade de plásticos que se encontram nos rios. Isso acaba gerando danos ambientais enormes, que vamos ver mais adiante. Então, devemos repensar, reduzir, reutilizar e reciclar tudo aquilo que produzimos. O nosso lixo, né? Coloquei uma tabelazinha do tempo que os materiais levam para se decompor. Veja, o papel, que é o material mais fácil de decomposição, leva de 3 a 6 meses. Aquela bolinha de papel que você faz, você joga lá no meio ambiente, ele vai levar de 3 a 6 meses, para sua inexistência. Vamos lá. Caixa de papelão, no mínimo 6 meses. Embalagem de leite, também leva no mínimo 6 meses. O paninho, a roupa que jogamos inadequadamente, leva-se de 6 a 1 ano. O filtro do cigarro. Quantas ações, né, pessoas não vemos na rua que fuma e joga aquilo ali, filtro do cigarro, no chão. Vai levar 5 anos para o meio ambiente decompor aquilo ali. E o chiclete que vocês mastigam? Sim, leva 5 anos.
Madeira, 13 anos. Boia de isopor, não só a boia, mas as caixas de isopor, por volta de 80 anos. Vejam, você pode comprar um isopor hoje, vamos dizer, você compra, você utiliza, amanhã você pega e joga fora. Aquele isopor vai levar 80 anos para ser denegrir. Os copinhos plásticos que utilizamos diariamente e as garrafas, 100 anos. Garrafas plásticas, mais de 100 anos. Latinha de cervejas, também mais de 100 anos. Linhas de pescas, além de 600 anos. Imagina aquela linha que se utilizou para pescar o peixe que vamos consumir. Vai levar mais de 600 anos para ocorrer sua decomposição no meio ambiente. Fraldas descartáveis, 450 anos. Vamos imaginar um bebê, que a mãe, durante os 2 anos de vida dele, vai todo dia usar fralda. Vamos supor, né, que ele usou 500 fraldas. Então, aquelas fraldas vai levar mais de 450 mil anos para se decompor. Lixo radioativo, mais de 250 mil anos. Vidro, cerca de 1 milhão de anos. Gente, o vidro foi um dos primeiros materiais que foi descoberto como ser fabricado. O plástico, em comparação com o vidro, viu? O plástico, como ele vem do petróleo, a sua descoberta é recente. É recente, mas nem tanto, né? O vidro se utilizava desde a época de reis e de rainhas. Então, aquela taçazinha que se utilizava leva mais de 1 milhão para se decompor no meio ambiente. E o pneu, até agora, ninguém sabe o certo tempo da sua decomposição. Então, vamos imaginar que ninguém sabe o tempo da decomposição do pneu. Então, imagina, se já sabemos que o vidro leva 1 milhão de anos e o pneu até agora não sabemos, então dá-se para se imaginar que leva mais do que isso. Vamos lá? Aqui está a coleta seletiva, que é extremamente importante para a manutenção da vida no nosso meio ambiente. Vamos entender. A coleta seletiva é um método que otimiza os processos de destinação dos resíduos, minimizando os impactos ambientais. Quando separamos os resíduos, facilitamos seu processo de tratamento e diminuindo as chances de impactos nocivos para o ambiente, onde é aproveitado os materiais que serão reciclados e rejeitados corretamente aqueles que já não podem ser reutilizados. Justamente, a coleta seletiva surgiu para isso, para se reaproveitar aquilo que pode ter outra vida, destinado para ser novamente aquele produto ou para ser utilizado em artesanatos e ser destinado corretamente os lixos não apropriados para reciclagem. Vejam, os lixos que vocês produzem, restos de alimentos, eles vão ser reaproveitados, destinados para decomposição, para fazer várias outras coisas. E os materiais, pilhas podem ser reutilizadas? Não. Mas se você jogar lá no meio ambiente, a pilha vai soltar um líquido que vai denegrir aquele solo que ela vai contaminar. Aquilo ali vai ficar inapropriado para cultivo e se ela chegar até o lençol freático, aquela água dali vai ficar inapropriada. Então, a coleta seletiva é importante porque vai destinar o fim adequado de cada material. Vamos compreender melhor. Conheça os materiais recicláveis. Temos papel, metal, plástico e vidro. Os papéis são jornais, revistas, folhas de caderno, que vai novamente virar-se outros papéis. Quando vocês compram os cadernos, geralmente com a folha um pouco amarelada, tem ali dizendo feito de material reciclado. Metais, temos os plásticos, justamente ele vai virar outras garrafas plásticas ou materiais de artesanato, como eu falei anteriormente. E tem outra coisinha aqui que eu vou citar, que é importante a gente deixar separado, jamais, nunca jogar no ralo da cozinha para ir diretamente para os rios, que é o óleo de cozinha. Ele deve ser colocado em uma garrafa PET separada e ser entregue à coleta seletiva. Por quê? Esse óleo de cozinha, ele separado corretamente, ele vai virar geralmente sabão. Mas se vocês jogarem ele no rio, ele causa uma poluição, um dano muito agressivo. Ah, vou jogar no solo, é a mesma coisa, vai poluir, vai denegrir o solo, os rios, onde ele estiver. Coleta seletiva é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis, papéis, plásticos, vidros, metais e material orgânico, que é o resto dos alimentos, previamente separados e que podem ser reutilizados ou reciclados.
Aí a imagem, né? O planeta está pedindo socorro, o planeta está ali, já sendo sufocado pela poluição de todos os lugares, a poluição do ar, a poluição dos mares, a poluição do rio. Se você não separar adequadamente aquele seu lixo, ele vai contaminar o nosso meio ambiente. Vejam, quantas vezes a gente não viu as pessoas bebendo água, utilizando a garrafa, a sacola plástica e jogar diretamente no rio. Aquela garrafa plástica, aquele saco que você joga diretamente no rio, ele acaba matando os seres existentes ali. Pode ver na imagem, sim, acontece muito isso. Vários biólogos passam dias e dias procurando tartarugas, acabam afetando aqueles animais, destruindo todo o ecossistema ali existente. As queimadas. Muitas pessoas fazem as queimadas irregulares. Vejam, quando você faz uma queimada irregular, de uma forma inadequada, ela vai se proliferar em um espaço muito grande. Aquilo ali, os animais, vai causar percas de espécies de animais, vai causar a morte das florestas. E sim, essa imagenzinha do urso polar. Tudo isso está gerando aquecimento global. O aquecimento global causa um dano muito grande nos polos, onde os ursos polares vivem. Não só os polares, todo o ecossistema. É o derretimento das geleiras, que vai ocasionar um fluxo maior de água nos rios, que isso vai gerar enchente, vai gerar várias outras coisas, que vamos ver mais adiante. Então, devemos cuidar do nosso ambiente, porque quando você faz as coisas corretas, você não só está cuidando de si, você está cuidando de toda uma sociedade. O consumidor consciente tem a percepção de que seus atos de consumo afetam não só a si próprio, mas também a toda a coletividade e as futuras gerações. Não vamos pensar só em nós, só no momento atual, mas vamos pensar um pouquinho mais na frente o que podemos fazer hoje para evitar que ocorram coisas sérias mais lá na frente. Então, esse é aquele momento que vocês pegam seus cadernos para fazer a atividade de casa. Primeiro, o que são recursos renováveis e não renováveis? Segundo, quais medidas que você pode tomar para diminuir o desperdício de recursos na sua casa? E terceiro, na sua casa já possui a separação dos resíduos produzidos? Então, são perguntas extremamente fáceis de responder, mas que vocês vão precisar pensar, principalmente a segunda e a terceira. Quais são as ações que vocês estão fazendo para evitar esse dano ao meio ambiente, evitar que não haja o consumo consciente, ou melhor, desculpem. Quais são as ações que você pode fazer para tornar consciente o consumo de tudo aquilo que está sendo feito? Então, gostaria agora de agradecer por vocês terem assistido essa aula. Se cuidem, tá certo? Lembre-se que ainda estamos em pandemia, usem máscara e sempre álcool gel, tá certo? Tchau, tchau, até a próxima!